Neste tutorial, vamos falar sobre funções de pesquisa e referência. Genericamente, as funções de pesquisa e referência permitem realizar dois tipos de operações: a procura e extração de determinados valores de uma tabela e a procura de informação sobre um conjunto de células. Ora, neste tutorial, irão ser abordadas apenas as duas principais funções de pesquisa, as funções procv e proch. Estas duas funções permitem localizar e extrair um valor, que é o resultado da função, numa tabela auxiliar em função da procura-pesquisa de um valor conhecido, designado por valor de procura. Assim, é importante perceber que a utilização correta de qualquer uma destas duas funções depende fundamentalmente da identificação correta na tabela procura-pesquisa destas duas partes. Saber qual é a coluna ou linha de procura e saber qual é a coluna ou colunas ou linhas de dados. E é importante não esquecer que uma coisa é o valor que se pretende extrair, o resultado da função, e outra coisa é o valor que se utiliza para procurar e encontrar na tabela a informação desejada, que é o valor de procura. Portanto, a seleção entre a função procv e proch depende necessariamente da estrutura da tabela de pesquisa. Se a tabela estiver organizada por colunas, como é o caso deste primeiro exemplo que vos estou a mostrar, e o valor de procura se encontrar disposto na primeira coluna, que é a coluna de procura, então utilizamos o procv. Já por outro lado, se a tabela estiver organizada por linhas, vamos ver esse exemplo mais a seguir, e o valor de procura estiver disposto na primeira linha, que é a linha de procura, então usamos a função proch. Consideremos então este exemplo e suponhamos que se pretende determinar, automaticamente através de uma fórmula, qual é a taxa a aplicar ao funcionário Vítor Mota. Se olharmos com atenção para a tabela, vemos que o valor a procurar, Vítor Mota, está disposto verticalmente na primeira coluna, na coluna dos nomes. Pelo que esta coluna deverá ser considerada como a coluna de procura. E a função, como é na vertical, temos que usar a função procv. V de vertical, H de horizontal. Neste caso, procv. Sabendo que as taxas, que é o dado que pretendemos obter, eu quero saber qual é a taxa do Vítor Mota. Sabendo que a taxa está na quarta coluna, a fórmula final será procv, o valor a procurar neste caso, Vítor Mota. Segundo atributo, a matriz tabela, começando sempre na primeira coluna, e como estou a fazer por coluna, não tenho que me preocupar com a linha do cabeçalho, posso selecionar ou não, posso selecionar assim, ou selecionar tudo. O importante perceber é que a primeira coluna desta minha seleção é a coluna com o valor a procurar. O terceiro atributo é o número de índice da coluna, ou seja, dentro desta minha seleção, qual é a coluna que eu quero devolver? 1, 2, 3, 4. É a quarta coluna, então coloco um 4. Por fim, o último campo permite identificar que se eu pretendo obter um valor aproximado ou um valor exato. Isto é, se ele não encontrar este valor, se devolve um valor aproximado ou não. Isto é importante quando nós estamos a trabalhar com intervalos. O intervalo de valores vai ter que ser um valor aproximado desse intervalo. Neste caso tem que ser o valor exato. Eu quero procurar exatamente este número. Então eu coloco aqui falso, ou 0, para identificar que quero valores exatos. E neste caso vai-me ser devolvido então os 2%. Vou colocar só aqui em percentagem. Portanto, a função procv permite obter um valor na vertical. Isto é, eu procuro na vertical e depois indico qual é a coluna que eu quero devolver quando esse valor for encontrado. Por exemplo, gostaria agora de obter o valor, o rendimento do João Peixoto. O rendimento do João Peixoto. Ora bem, eu quero procurar o João Peixoto. Ele está na coluna do nome. Portanto, coluna de nome, eu vou ter que usar a função
PROC-V para procurar na vertical. Procurar o nome João Peixoto. E quando eu encontrar nesta tabela, nesta matriz, eu quero que seja devolvido a coluna, o valor que está na coluna 2. 1, 2. Então será a segunda. Mais uma vez, eu quero procurar um valor exato, coloco 0. E o resultado serão os 23,933, que é o valor do rendimento do João Peixoto. Isto em relação, então, às funções, à função PROC-V, procurar na vertical. No entanto, as tabelas podem ser construídas na horizontal, como é o caso deste segundo exemplo. Eu tenho aqui um exemplo em que tem as taxas e as deduções aplicadas aos vários anos. E reparem que a construção desta tabela está feita na horizontal. Portanto, eu tenho os anos dispostos na linha 1. 2005, 6, 7, 8 e 9. Para cada um destes anos, tenho a taxa e a dedução também por linha. Vejam o exemplo. Eu gostaria de extrair a taxa que se encontra na segunda linha. Ou seja, eu quero saber qual é a taxa aplicada para o ano 2007. Qual é a taxa aplicada para o ano 2007? Portanto, será obter este valor de 3,92. Onde é que está o valor a procurar? Eu quero saber a taxa para o ano 2007. Portanto, a taxa, o ano está na linha 1. A linha 1 indica os anos. Se eu estou a procurar por linha, vou ter que procurar na horizontal. Qual é o valor a procurar? Neste caso será o valor 2007. Como é um número, não preciso de aspas. A matriz tabela. Ora, aqui a matriz funciona ao contrário. A matriz está por linhas. Portanto, eu não tenho que me preocupar em selecionar a primeira coluna. Posso selecionar, posso não selecionar, porque eu vou procurar por linha e depois vou descer. Portanto, eu posso selecionar só isto, posso selecionar tudo. O que é crítico é que a minha primeira linha desta minha caixa que eu estou a selecionar seja a linha onde está o valor a procurar. Portanto, eu seleciono estes valores. Quando ele encontrar 2007, qual é o valor, qual é a linha que ele vai devolver? Não se sigam por estes números. Neste caso, como estamos a começar na linha 1, vai bater certo. Mas não olhem para estes números das linhas do Excel, porque esta tabela pode estar noutro sítio e estas linhas não corresponderem. Nós temos que contar as linhas da nossa caixa. Esta é a primeira linha da seleção, esta é a minha segunda linha. E é este o valor que eu quero devolver, está na segunda linha. Por fim, o valor que eu quero procurar é um valor exato, é o 2007. Portanto, quero 0 valores exatos. O Excel vai me devolver então a taxa de 3,92%. O PROC-H permite, assim, obter valores na horizontal. Vamos ver outro exemplo. Sonhamos agora que se pretende obter o valor da dedução aplicada ao ano de 2008. O valor de dedução aplicado ao ano de 2008. Para tal, já sei que tenho que usar o PROC-H porque eu vou procurar na horizontal. Procurar o valor de 2008. Em que matriz? Nesta matriz. Eu vou selecionar tudo. O importante é saber que esta primeira linha é a primeira da minha seleção. Quando ele encontrar 2008, qual é a linha, qual é o valor que eu vou devolver? Ora, linha 1, linha 2, linha 3. Vou devolver a terceira linha. Mais uma vez, eu quero procurar valores exatos. Eu coloco 0, que eu quero procurar mesmo 2008. E termino dando um valor de 120 euros. Portanto, nestas duas tabelas de procura, as procuras são realizadas em função de um único critério. Ou seja, no primeiro caso, a procura é realizada em função do nome dos funcionários e neste segundo caso, em função dos anos. Isto tem a ver com a característica das tabelas, estarem reorganizadas desta forma. E aliada à disposição dos valores nas tabelas, vertical e horizontal, obriga a que apenas se possa utilizar no primeiro caso a função PROC-V e neste segundo caso a função PROC-H. No entanto, existe um outro tipo de tabelas, utilizadas em problemas mais complexos, e que para extrair um determinado valor exige a aplicação de 2 critérios de pesquisa. Reparem nesta tabela. Eu tenho aqui a tabela onde indica os anos, 2008, 2009, 2010, com taxas,
Mas as taxas são dependentes do escalão. Tenho o escalão 1, 2 e 3. Uma tabela ao estilo tabelas de IRS. Ora, para esta questão, nós temos duas pesquisas. A pesquisa do ano e a pesquisa do escalão. À primeira vista, assim de repente, podíamos ter a tentação de, para resolver este problema, combinar a utilização do PROC-V com o PROC-H. Eu vou procurar na horizontal o ano 2009, por exemplo, vou procurar na vertical o escalão 2 e ele iria-me devolver 4,39. No entanto, isto não é possível, porque estas duas funções não podem ser usadas em simultâneo. Então, neste tipo de problemas, será necessário optar por uma utilização de uma das duas funções. Ou seja, ou usamos o PROC-V ou usamos o PROC-H. A grande diferença está na forma como o terceiro argumento das funções, o índice da coluna, será definido, em fórmulas que pretendam generalizar uma procura, independentemente do valor de cada um dos critérios. Então vamos fazer aqui um exemplo. Suponha que se pretende determinar a taxa aplicada no ano 2009 ao escalão 3. Qual é a taxa aplicada ao ano 2009 no escalão 3? Se eu utilizar a função PROC-V, vou procurar na vertical. Portanto, tenho que procurar o escalão. Assim, o escalão a procurar seria o 3. A matriz tem que começar na coluna A, porque é a coluna que tem o escalão na vertical. E quando encontrar o 3, iria devolver a coluna. Neste caso, é a coluna 3. 1, 2, 3. Porque é do ano 2009. Terceira coluna. Mais uma vez, procurar valores exatos. Procurar o escalão 3. Nesta tabela, quando encontrar o 3, devolve a coluna 1, 2, 3. A terceira coluna, porque nós queremos o escalão de 2009. E obtenho a taxa de 5,21. Poderia também usar, em vez do PROC-V, o PROC-H para o mesmo exercício. Qual é o valor a procurar? Ora, na horizontal, neste caso, eu quero procurar o ano 2009. Sabendo que quero procurar nesta tabela, a primeira linha da minha seleção tem que ser a linha a procurar. Quando encontrar 2009, qual é a linha que eu vou devolver? Será esta. É a linha 1, 2, 3, 4. A quarta linha. Procurar valores exatos. E com isto consigo resolver o problema. Mas estas duas fórmulas, embora resolvam o problema que eu vos apresentei, a taxa aplicada no ano 2009 ao escalão 3, tem uma grande limitação. A grande limitação é que não podemos generalizar. Isto é, não permitem resolver de forma automática casos com outros valores para o ano e escalão. Esse problema é resolvido intercalando esta função PROC-H ou PROC-V com a função se. Com a função se nós já conseguimos fazer a junção entre vários valores. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, obter todas as taxas dos 3 anos dependendo do escalão, por exemplo, eu quero saber para o escalão ano 3 qual é a taxa 2008, ou 2009, ou 2010, dependendo do valor que é introduzido. Então imaginemos, eu peço ao utilizador que indique o seu escalão para introduzir aqui à frente. E depois peço-lhe o ano para introduzir aqui à frente. Naturalmente eu quero calcular a taxa para colocar aqui. Como é que eu posso generalizar isto? Portanto, o utilizador vai colocar aqui o escalão, vai colocar aqui o ano, vamos supor que aqui o escalão ele vai colocar um 3, e o ano vai pôr 2010. Eu tenho que arranjar uma forma de calcular, fazer a pesquisa, baseado nos valores que foram introduzidos. Então vejam, se eu pretendo procurar, agora escolham, podem fazer procura vertical primeiro ou procura horizontal primeiro. Eu vou fazer as duas, mas vou começar por procurar na vertical. Procurar na vertical, qual é o valor a procurar? Já sabemos que é o escalão, tenho que procurar. Então será este valor que eu quero procurar. Vou procurar este valor na minha
matriz. Não esquecendo que a primeira coluna selecionada no PROC-V tem que ter o valor a procurar. Depois, qual é a coluna a devolver? Ora, a coluna a devolver depende do valor introduzido aqui. Pode ser esta, a 2, pode ser a 3, pode ser a 4. Então eu vou fazer um se. Se este valor for igual a 2008, então vou devolver a coluna 2. Caso contrário, se este valor for igual a 2009, vou devolver a coluna 3. Por fim, se não for nenhum destes, devolvo a coluna 4. Já não preciso testar mais, porque se é 2008, 2009, já não preciso testar 2010. Fecho um parênteses, e depois vou querer valores exatos do PROC-V. Já fica um bocadinho mais complexo. Mas reparem, com isto eu consigo automatizar, já vou mostrar novamente a fórmula, automatizar toda esta taxa para a variação destes valores. Por exemplo, para o escalão 1, para 2010, já sabemos que é 4,40. Para o escalão 2, 5,28. Para o escalão 3, 5,44. Já se o ano mudar, 2008, já sei que o escalão 3 são 4,72. E é sempre atualizado conforme os valores que forem introduzidos pelo utilizador. Vou mostrar aqui melhor a fórmula, que é assim, para não aparecer. Lá está. O PROC-V, procurar o valor que está, neste caso em B8, o escalão, nesta matriz. E depois, o que é que eu devolvo? Depende do valor introduzido no B9. Se este valor for 2008, vou devolver a coluna 2. Se for B9, se for 2009, vou devolver a coluna 3. Caso não seja nem o 2, nem 2008, nem 2009, vou devolver a 4. E depois, a pesquisa de escalão é sempre um valor exato. Vou tentar fazer a mesma coisa, mas neste momento com o PROC-H. Ora, com o PROC-H, tenho que procurar um valor na horizontal. Portanto, eu vou procurar o ano. Este ano. E vou procurar este ano na minha matriz. Mais uma vez, nunca esquecendo, posso selecionar só isto se quiserem, nunca esquecendo que queremos procurar, a primeira linha tem que ter o local a procurar. Depois, quando ele encontrar 2008, qual é a linha que ele vai devolver? A 2, a 3 ou a 4? Depende do escalão. Então vou fazer, se o escalão for igual a 1, devolve a linha 2. Caso contrário, se o escalão... Desculpem, falta aqui o apêndice. Se o escalão for igual a 2, devolve a linha 3. 1, 2, 3. Caso contrário, devolve a linha 4. 1, 2, 3, 4. Fecho os parênteses e eu que pretendo valores exatos para o ano. Fechar. E reparem que o valor é igual. Tem que ser. Porque tanto uma função como a outra, os valores a devolver são exatamente os mesmos. Portanto, tentando fazer esta integração do PROC-V ou PROC-H com a função se, consigo generalizar para qualquer problema mais complexo onde tenho que procurar por duas colunas. Portanto, procurar na vertical, procurar na horizontal ou, em problemas mais complexos em que tenho duas pesquisas, procurar na vertical ou na horizontal, juntando com a função se para variar o outro atributo. Com isto, terminamos então as funções de pesquisa e referência. Espero que tenham gostado e obrigado por terem assistido. Bom trabalho.